Deixa eu começar então lendo o versículo de hoje para a gente seguir a caminhada. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aqui Deus mostra para a gente o segredo de encontrar Deus. E o que é buscar Deus de todo o coração? Em primeiro lugar, eu vou ensinar para você o que é não buscar Deus, para que você possa entender o que é buscar. Buscar a Deus não é você ir atrás dele só porque você precisa de uma bênção. Buscar a Deus não é pedir cura, buscar a Deus não é pedir libertação, não é pedir dinheiro. A gente não está falando de buscar uma graça, mas buscá-lo. Porque a gente precisa, porque a gente tem sede, porque a gente necessita, porque a gente não pode mais viver longe dele. Independente se ele nos der o que a gente está buscando, independente se eu for curado, independente se eu for liberto, não importa, eu quero Deus na minha vida. Então, ontem nós falamos, para você que não assistiu, assiste o primeiro passo ontem. Você vai seguir a sequência, são 3 passos. Ontem foi o primeiro, hoje o segundo, amanhã o terceiro. E é importante que você acompanhe a sequência para você entender. Ontem a gente falou sobre invocar, orar, que era importante para que Deus nos ouvisse. Nós teríamos que invocar, clamar, orar Ele. Aí agora, Ele já está falando num outro nível. Tudo bem, vocês me invocaram, eu ouvi. Agora vocês querem me encontrar? Vocês querem ter um encontro comigo? Vocês querem me conhecer? Então Ele diz, busquem-me. Busquem-me. Isso é muito importante, igreja querida, porque existe uma diferença muito, mas muito grande entre você orar de vez em quando e você viver uma busca verdadeira. Muitas pessoas querem aquilo que Deus tem em suas mãos, mas não querem a presença de Deus. Muita gente quer as bênçãos que Ele pode fazer, mas não intimidade, compromisso com Ele. Muita gente quer os milagres, mas não um relacionamento com Ele. E aqui Deus deixa claro, povo de Deus, assim, transparente, a transformação verdadeira acontece se uma pessoa decide buscar Ele de todo o coração. Eu posso clamar porque estou desesperado. Eu ontem usei o exemplo de Ezequias. Ezequias estava doente e ele clamou a Deus, chorou amargamente. Por quê? Porque ele tinha recebido uma sentença de morte. Então ele está desesperado. Deus ouviu Ezequias, ouviu. Deus vai me ouvir, vai ouvir você com certeza. Ele não rejeita um clamor sincero. Mas o que vai acontecer depois da cura? Quando eu estiver curado, quando eu estiver bem, que eu não estiver mais desesperado. É aí que entra a segunda parte, que é a busca. Você está conseguindo acompanhar o pastor? Agora eu não estou mais desesperado. Agora eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que clamar a Ele. Não é porque eu estou para morrer. É porque eu entendi que sem Ele eu não sou ninguém. Eu preciso dele na minha vida. E é aí que entra os ensinamentos desse passo de hoje, do segundo passo, para que a gente compreenda o que é
a diferença entre clamar porque eu estou necessitando e entre buscar porque eu não posso ficar sem, eu tenho que encontrar Ele. Eu não quero só gritar para Ele de longe me ouvir, agora eu quero falar de perto para Ele me escutar. E a primeira lição, para que você entenda o que é achar Deus, buscar e achar, é essa. Buscar a Deus é mais do que frequentar uma igreja. Quando ele diz buscar-me-eis e me achareis, é muito mais do que você frequentar uma igreja, participar de cultos religiosos, ter uma religião. Buscar aqui, povo de Deus, fala de fome, prioridade, de desejo imenso. É você ter fome de Deus, é Ele estar em primeiro lugar, é você ter um desejo imenso. O que adianta eu estar na igreja, povo de Deus, mas espiritualmente está distante de Deus? Deus não é corpo, não é matéria, é espírito. Então não adianta o meu corpo estar no templo e o meu espírito está longe. Não adianta eu cantar, não adianta eu escutar mensagens, não adianta eu participar dos cultos se o meu coração estiver longe de Deus. Buscar Deus é quando a presença dele se torna mais importante do que qualquer outra coisa na minha vida. O problema de muita gente é, como eu disse, é buscar a Deus na hora do desespero. Quando chega a crise, quando a dor aperta, quando a porta fecha, quando o medo surge, aí corre para Deus. Só que Deus não quer isso, Jesus não quer isso. Ele quer proximidade, relacionamento, intimidade. Ele quer o seu Deus, o seu Pai. Então aqui está a primeira lição. Buscar a Deus é muito mais do que frequentar uma igreja. E também Deus só se revela a quem o busca de todo o coração. Quando me buscardes de todo o vosso coração. E aqui a gente vai entrar em algo profundo e tremendo. O que é isso? Porque aqui está o coração dessa mensagem. Deus não está interessado numa busca superficial. O problema de muitas pessoas é querer Deus sem entrega. Quer Deus, mas não quer se entregar. Querem profundidade. Isso é uma palavra muito usada no meio evangélico cristão. Profundidade. Mas não dá para você ser profundo vivendo na superfície. Imagine um rio, uma piscina, um açude. Você quer ir no fundo, você tem que mergulhar. Não tem como ter profundidade ali, só na superfície. E é aí que Deus ele impõe essa condição. Quer me achar? Quer me encontrar? Quer ter um encontro comigo? Então busque-me, mas tem que me buscar de todo o coração. E o que significa isso, pastor? Me explica qual o significado. Buscar de todo o coração, você perseverar. Olha, não consegui hoje, não deu hoje, mas eu vou continuar firme aqui. Com sede espiritual, Senhor, eu quero, eu desejo, eu preciso da Tua presença, é você chorar. Meu Deus, eu preciso te sentir, meu Pai, eu tenho sede, eu necessito. Deus, você chorar, meu Deus, desejoso, como uma criança querendo mamar. Será que eu estou sendo claro para alguém aqui nesse lugar? Isso é profundidade, isso é intimidade, isso é desejo, isso é sede, isso é de todo o coração.
Deus não se revela para quem tem o coração dividido. Tem muita gente dividida. A pessoa quer Deus, mas não larga o pecado, não larga o erro, não larga a falha. Ela diz que quer intimidade, mas vivem distraídas e divididas com esse mundo. Que intimidade é essa? Querem ouvir Deus, mas não silenciam as outras vozes. Vozes de gente incrédula que não confia em Deus e que vive falando um monte de coisa para você. Vozes do mundo chamando você para o mundo. Ei! Por isso que você vive frustrado espiritualmente. Você não tem um crescimento espiritual. Porque a presença de Deus não é encontrada na superfície, só para quem mergulha, só para quem entra nas águas. Você tem que ir entrando até as águas te cobrirem de um jeito que você não tem mais como andar. Você perde o controle. É Deus quem guia a tua vida. Isso é buscar a Deus de todo o coração. Ele só se revela para quem busca Ele de todo o coração. E aí a gente vai para a terceira lição. Quem busca de verdade sempre vai encontrar. Ele diz: e me achareis. Olha que lindo, povo de Deus. Aqui Deus não diz assim: se vocês me buscarem, talvez eu me deixe ser achado, me encontre. Não, é afirmativo. É afirmativo, é promessa. Vão me achar, me busquem, vocês me acham. Isso é tremendo, povo de Deus. Significa que Deus, Ele quer ser encontrado. Ele quer. Ele não está distante. Ele não nos abandonou. É isso que Jeremias está mostrando para a gente. Ele está mostrando assim, ó: se vocês buscarem de verdade, eu vou me revelar para vocês. E ele está falando isso para um povo que está cativo, um povo que perdeu tudo, um povo que está buscando uma mudança de sorte, que o sonho deles é voltar para casa. Talvez dentro de uma linguagem figurada, seja esse o teu sonho: voltar a ter saúde, voltar a ser feliz. Voltar para casa significa voltar a ver teu filho, tua filha curada, transformada, voltar a ter vida. Isso é voltar para casa, era o sonho deles. E aí Jeremias, para esse povo, diz assim: busquem, Ele está perto, Ele vai se manifestar. É isso que Deus está falando aqui: busquem o que vocês querem. Voltar a ser feliz, pastor, voltar a sorrir, voltar a ter paz, voltar a ter saúde, voltar a ter prosperidade, voltar a ter vida. Então busquem, porque o encontro com Deus muda tudo. Se vocês buscarem, vocês vão achar Ele. E quem encontra Deus de verdade, a fé dela se acende, o vazio some, a esperança volta, a identidade é restaurada. Agora você não é mais um cativo em Babilônia, você é uma filha de Deus em Jerusalém. Isso é buscar Deus de todo o coração. Quem busca, encontra. Não existe encontro com Deus se não houver transformação. Não existe, povo de Deus. Olha esses exemplos que eu vou dar para você. Olha, a Bíblia diz que Moisés sobe em uma montanha porque está vendo algo que ele nunca viu, uma sarça. Moisés sobe aquela montanha depressivo, triste, derrotado, desanimado, não acreditava em mais nada, não tinha mais esperança na vida. E ele desce daquela montanha transformado, diferente. Ele desce dali um líder, ele desce dali uma pessoa com um propósito, com um destino traçado. Ele teve um encontro com Deus. 4, para a gente poder orar. A busca é o caminho para sair da superficialidade. Deus não está falando de emoção, está falando de encontro.
E é muito legal. Por exemplo, para você ter uma ideia, eu sou do tempo antigo. Eu sou do tempo antigo em que os pastores com quem eu me converti, eles apagavam a luz da igreja e deixava só uma luz bem suave no altar. E por que eles apagavam a luz, pastor? Assim, era para você não se distrair, para você não ver nada. E eles me incentivavam a, olha, esquece tudo, se desliga de tudo, se concentra, busca a Deus, busca, fala para Ele que você o ama, o quanto você precisa, o quanto você necessita. E a gente gastava tempo ali e era tremendo o derramar do Espírito Santo. Eu me converti em igreja que não tinha músico. Era um pastor cantando com uma voz de taquara rachada, desafinado, que Deus me livre. Quando não, no máximo a gente colocava uma fita cassete para tocar. Mas a presença de Deus era tremenda, era maravilhosa. Alguém está entendendo, pastor? Não era neurociência, era a presença do Espírito Santo puro. E essas emoções, eu ia falar isso para vocês, me corrijam se eu estiver errado. Tem igreja que você vai, parece que você está em um show de um cantor famoso desse mundo aí, aquelas telas, aquelas luzes. Então tem muito culto sem presença, evangelho sem renúncia. Você não renuncia o seu eu, sua vontade. É um evangelho que o Senhor Jesus te aceita do jeito que você é. Ei, vamos continuar, por favor. Essa colocação, Ele te aceita do jeito que você é, mas não aceita que você permaneça do jeito que você era. Não para no meio do caminho, não. Jesus te aceita como você é e ponto. Jesus te aceita como você é, vírgula, mas Ele exige de você uma mudança. Um monte de promessas sendo dadas sem altar. Não tem promessa sem altar. Altar é lugar de sacrifício. Muita gente quer promessa, mas não quer o altar. Muita gente quer vitória, mas não quer intimidade. Não, eu quero receber a bênção. Não, mas compromisso, não. Não. Eu creio que Deus está em busca de uma geração faminta. Uma geração que não quer apenas sentir arrepios por causa de uma música. Ai, que legal. Não! Quer conhecer Deus profundamente. O maior sinal de uma pessoa que tem fome e sede da presença de Deus, o maior sinal é ela crescer espiritualmente. Não ela conhecer, é ela ter sede de Deus. Então esse é o segundo passo para mudar a sorte. Buscar Deus de todo o coração. Quem clama, quem invoca, Deus ouve. Quem busca, Deus encontra. A mudança de sorte começa por de Deus. Quando alguém deixa a superficialidade e, como eu disse, mergulha na profundidade da presença de Deus. Hoje, Deus está te chamando aqui, agora, para uma busca verdadeira. Não uma religião. Não uma fé superficial, não uma vida espiritual automática, mas uma busca intensa, profunda, sincera, com a alma, com o coração. Ouça o que Deus está dizendo aqui: se vocês me buscarem de todo o coração, vocês vão me encontrar. E quando vocês me encontrarem, eu mudo a sorte de vocês. Alguém topa nesse instante esquecer a hora, o tempo, tudo e buscar a Deus, gastar um tempo aqui buscando a Deus de todo o coração? E é você buscar. Eu não tenho como fazer isso. Eu posso te guiar, eu posso te orientar,
muita gente vazia, muita gente depressiva, muita gente ansiosa. Isso é falta da presença de Deus, acreditem. Pastor não está criticando você, pastor está dizendo, isso vai ser resolvido quando o Espírito do Senhor encher você. Você vai se sentir forte, você vai se sentir firme. Olha, você vai sentir como você nunca se sentiu na sua vida, capaz de enfrentar qualquer gigante, qualquer coisa. Alguém aqui precisa desse Deus como eu preciso. Alguém precisa dessa busca como eu necessito. Deixa o Espírito Santo encher esse lugar. A tua casa, teu quarto, onde você está agora, será o local onde Deus vai chegar. Tá com teu altar aí prontinho. Tá aqui, pastor, esse é o meu altar, é o meu lugar santo, é o meu quarto de guerra, pastor. Eu vou fazer a chamada da oração agora, tá? Aquela chamada que eu coloco enquanto você se prepara, e a gente vai até o reino de Deus, até a presença do Pai. Chegou a hora de entrarmos no reino de Deus através da oração. Dobre seus joelhos, eleve os seus pensamentos aos céus e vamos falar com Deus. Oh, meu povo, esse é o momento, essa é a hora, a gente buscar esse Deus de todo o coração. Comece se esvaziando de preocupações, comece se esvaziando de inquietudes. E diga ao Pai: Pai, em primeiro lugar, obrigado por me deixar entrar na Tua presença. Em segundo lugar, me perdoa, Pai, porque eu estou aqui com sinceridade de coração. Diga para ele, eu não sou uma pessoa perfeita. Senhor, às vezes eu tenho raiva de mim mesmo por te entristecer. Um Deus tão bom comigo e eu errar com o Senhor. Aqui estou eu, Pai, diante de ti dizendo, me perdoa. Perdoa. Perdoa minhas falhas, perdoa os meus pensamentos, perdoa as minhas reclamações, Senhor. Que o Senhor me cubra hoje com o sangue de Cristo, porque eu preciso desse sangue para me purificar, para me perdoar. Senhor, deixa eu te achar, deixa eu te encontrar. Senhor, mostra-me o teu esconderijo. Davi dizia que quem habitasse, quem achasse o teu esconderijo, descansava à sombra da tua presença. Senhor, nós hoje nos unimos aqui e a gente não se uniu aqui para pedir nada. Não é que a gente não precise, Pai, a gente precisa de tanta coisa, Senhor. Deus, não é que a nossa vida esteja boa, não está boa, Pai. Mas a gente hoje, Pai, a gente sabe que para o Senhor mudar tudo que está acontecendo na nossa vida, a gente precisa te encontrar.
A gente necessita te achar. E é por isso, Pai, que eu vim aqui com essas irmãs, eu vim aqui com esses irmãos, para a gente te buscar, para a gente te achar, para quando a gente descer para a terra, para o mundo físico dos viventes, a gente possa descer transformados. Senhor, a gente está subindo a montanha como fez Moisés. Oh Deus, encontra a gente. Deixa a gente te achar, Senhor. Deixa a gente ter essa experiência contigo, Pai. Não uma experiência emocional, mas uma experiência espiritual. Senhor, eu venho aqui como o Valdir, não é como o pastor. Eu tiro, Senhor, a minha veste de pastor. Senhor, nesse instante, deixo de lado o título e eu assumo, Deus, quem eu sou. Eu sou só uma ovelha. Eu sou só um filho que precisa do Pai, que necessita muito do abraço do seu Pai. Ah, Jesus, como eu preciso de Ti, como eu dependo do Senhor para tudo nessa vida, como eu me arrependo, Senhor, de seguir meus próprios pensamentos, desejos e não ter dado ouvido ao Senhor. Jesus, eu te amo. Jesus, eu preciso de Ti. A minha alma tem sede, a minha alma tem fome da Tua presença. Oh Jesus, busque a Ele, igreja. Busca a Ele agora de todo o teu coração, toda a tua alma. Deseja o Espírito de Deus. Diga para Ele o quanto você o ama, o quanto você precisa. Diga para Ele que você quer encontrá-lo, que você quer ter essa experiência. Não mais superficial, não mais emocional. Mas diga, Senhor, eu quero te achar, Senhor. Não o que as pessoas falam, não o que as pessoas dizem, mas eu quero o Senhor, meu Deus. Deus, revela-te. Deus, se manifesta para mim. Busca de todo o teu coração. Derrama a tua alma aí onde você está. Derrama, esquece tudo e todos, simplesmente se rende ao Senhor. Revela hoje aqui neste lugar, por favor, Espírito Santo. Espírito de Deus, Espírito Santo, abraça essa filha, abraça esse filho, essa pessoa. Ela precisa tanto ter um encontro contigo, ela precisa tanto te conhecer, Pai. Tem sido tantas lutas, Pai, tem sido tantas batalhas, tantas decepções, talvez muitas derrotas, e ela não entende por que isso está acontecendo.
se eu busco a Deus, se eu entreguei minha vida para Ele, Pai, por favor, muda a nossa sorte, Pai, muda, assim como o povo de Israel, lá no cativeiro, sonhavam em voltar para Jerusalém, em sair de Babilônia. Nós sonhamos também em sair desse cativeiro. Senhor, eles disseram, quando o Senhor mudou a sorte de Sião, quando o Senhor trouxe de volta os cativos, ficamos como quem sonha. Senhor, faz isso. Senhor, essas ovelhas, Senhor, esse povo precisa de uma mudança na vida deles. Pai, é tanta pancada, Senhor. Pai, é tanta decepção. A gente só tem a Ti. A gente só tem o Senhor. É por isso que a gente diz que o nosso socorro vem de Ti. Nosso socorro vem de Ti. Abraça ela. Que hoje esse encontro seja real. Que hoje, Deus, essa oração traga o fruto da mudança. Jesus, eu entrego essas vidas nas Tuas mãos. Oh, povo de Deus, ore comigo. Digam assim: Pai, minha vida, meu destino, meus sonhos, minha família, eu entrego nas Tuas mãos, porque não há melhor lugar para estar do que aqui, debaixo das Tuas asas. Diga: Senhor, eu Te amo, Pai. Diga: Senhor, eu não posso, não quero e não vou viver longe da Tua presença, longe do Teu altar. Diga: obrigado, Jesus, em o nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Que toda a igreja diga amém. Pegue a sua água, como a água da vida, beba e recebam o refrigério que vem dos céus. Receba o refrigério da presença de Deus em sua vida. O Senhor, Ele não vai, Ele já está mudando a tua sorte. Vocês creem nisso, igreja? Digam para mim aqui, você buscou o Senhor de todo o coração? Responde aqui para o teu pastor: pastor, eu busquei, pastor, derramei minha alma. Digam-me aqui como é que você se sente, como é que você se sentiu nessa busca. Nós buscamos de todo o nosso coração. Você está bem? Se você estiver, eu peço a você nesse instante, em primeiro lugar, curte aqui. Tem gente que precisa conhecer esse Deus, então verifica se você curtiu, se não, curta. Sabe esses coraçõezinhos aqui do lado que sobem como glória a Deus? Então, glorifica, aperta e deixa esses coraçõezinhos subirem aos céus. É você dizendo glórias a Ti, Senhor. E me conta aqui, me conta se realmente você buscou esse Deus de todo o coração. Você buscou? E se você buscou, me conta a tua experiência pessoal. Como você está se sentindo agora? Olha, quem buscou e quem prioriza não vai sair.
Esse foi o segundo passo, povo de Deus. Amanhã a gente vai estar dando o terceiro passo. Imagina como vai ser maravilhoso, igreja. É uma caminhada, é uma progressão. Amanhã o terceiro passo. E meu Deus do céu, se prepara para amanhã. Aliás, se prepara para essa semana você ser impactada, não pela emoção, mas pelo Espírito de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Meu povo, vamos agora honrar ao Senhor. Esse é um momento muito importante. É um momento que aqueles que priorizam a Deus, que tiveram um encontro com Deus, dão muito valor. O momento da gente, como posso dizer assim, mostrar para Deus o quanto a gente ama Ele e ama a casa do Senhor. Aquele momento de ofertar. Lembrem-se do que o pastor ensina: Deus não pede o que você não tem. Ele não pede o que você não pode dar. Ele pede o que você tem para dar. Quando Ele pede, Ele sabe que você tem. Talvez você não queira dar, é diferente, mas Ele sabe que você tem. E Ele sabe que não é porque está sobrando. E Ele não está te pedindo porque sobra. Ele não está te pedindo porque você tem muito. Ele está te pedindo porque Ele quer te ajudar. Hoje, nesse instante, olha aqui para o teu pastor. Apresente a Deus a sua oferta. Aquela que vem do coração, do teu coração. Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por mim, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Senhor, eu quero apresentar ao Senhor essa oferta, para que teu servo, para que tua casa se mantenha de portas abertas e o teu servo possa sempre nos ensinar a te buscar. Vocês sabem da necessidade dessa semana, povo de Deus, e ainda falta muito, muito mesmo para a gente atingir o objetivo do pagamento. Então, se você ainda não fez o seu voto com Deus, faça. Se você ainda não devolveu o seu dízimo, devolva. Mas pastor, eu não tenho os R$100. Comece com o que você tem. São 4 dias. Em 4 dias Deus faz coisas tremendas. Mas faz esse voto. Pastor, eu recebi, ou vou receber hoje, eu recebi ontem, e hoje eu estou enviando o meu dízimo. O Senhor pode contar com a minha fidelidade. Eu quero contar. Eu preciso de vocês para a gente continuar com esse evangelho. Esse é o evangelho que eu creio. Um evangelho que muda, que transforma, não só externo, mas também aqui dentro. Aqui está o número da caixa, povo de Deus. Com ele você vai numa lotérica, tira foto desse número aí, tira, anota ele, printa a tela e faz a tua oferta. Esse, como você já sabe, é o Pix. Por favor, não deixa de fazer tua oferta. Faz com amor, com carinho, e sempre manda um comprovante para mim com o teu nome, para eu poder orar por você. Combinado? Por favor, levantem as mãos para os céus. Deixa eu orar pela sua prosperidade. Levante. Senhor, esse mês inteirinho, eu estou pedindo ao Senhor para derramar as bênçãos de Provérbios 10, 22. A bênção que enriquece e não acrescenta dor. Senhor, são essas pessoas que sustentam esse ministério. Senhor, elas merecem o melhor. Senhor, elas merecem, Pai, prosperidade. Senhor, lembra disso. Se não fosse elas, eu não tinha como estar aqui pregando essa palavra. O Senhor sabe disso. Se eu estou aqui todos os dias, é porque elas têm ajudado. Então eu peço ao Senhor, prospera, Deus abençoa, abre
portas, dá ganhos das causas que elas têm, abençoa o trabalho, o comércio, a empresa. Mas, Senhor, derrama essa bênção de Provérbios 10, 22 sobre a vida da tua igreja, em o nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo querido, povo amado. Olha, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, tá? Quero pedir ao Espírito Santo para acompanhar vocês hoje nesse dia, reforçar a necessidade de você curtir. Agora que o culto está acabando, compartilha com uma mensagem. Olha, ouçam a mensagem que foi pregada hoje. Envia para parentes, para pessoas que estão afastadas. Sabe aquelas pessoas que se decepcionaram em alguma igreja? Manda para elas. Fala para elas, olha, escuta essa mensagem. Faz isso, povo de Deus. Combinado? Olha, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e Ele te dê paz, hoje, amanhã e sempre. Que todos digam amém. Antes de ir embora, escreve aqui, não esquece. Verdadeiramente, Deus está nesse lugar. Ó, bem apertado, tá? Deus te abençoe. Fica na paz. Até amanhã. Vou terminar com aquele nosso convite para os nossos cultos presenciais na nossa igreja e um incentivo para você compartilhar. Fiquem na paz. A fé chama à existência o que não existe. Pela fé, o enfermo é curado, famílias são restauradas, portas se abrem e vidas são salvas. Venha conhecer um lugar de fé e de milagres. Rua Caxambi, 442, Caxambi. Betel, a casa de Deus, as portas do céu.